Boa noite, irmãs. Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz, a prosperidade, as bênçãos, que as misericórdias do nosso Deus estejam sobre todos nós. Hoje é dia de celebrarmos ao Senhor mais uma vez. Hoje é dia de buscarmos ao Senhor mais uma vez, engrandecer e bendizer o nome do nosso Deus. Eu quero convidá-lo a você chamar aí sua família, se posicionar, se assentar, ficar prestando atenção no nosso culto que estamos dando início agora. Não simplesmente assista, mas participe nas orações, preste atenção, dê o seu amém, nos louvores, cante junto, interceda, apresente os seus pedidos diante do Senhor e confie, tenha fé, porque o Senhor ouve a oração daquele que o busca. O nosso Deus é Deus que responde orações. Eu quero convidá-los a orar nesse momento. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, para a tua honra, a tua glória e teu louvor, nós aqui nos encontramos e somos muito agradecidos a Ti, porque o Senhor é Deus conosco, é Deus presente em todos os momentos. Santo Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez para nós. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para engrandecer e bendizer o Teu santo nome. Muito obrigado pela disposição, Pai, de nossas irmãs e irmãos em nos ajudar. Ó Pai, muito obrigado pelos recursos tecnológicos que o Senhor, meu Deus, está deixando a Tua igreja utilizar. Louvado seja o Teu santo nome. Nós intercedemos agora para que o Senhor, Pai, possa visitar cada irmã, cada irmão que nos assiste, que participa conosco neste culto. Ó Pai, que possa visitar o seu lar, possa, Senhor Jesus, encher o seu lar de bênçãos, encher seu lar de paz, encher seu lar, Senhor, meu Pai, das Tuas misericórdias. Nesta noite, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas falhas, pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a não pecar mais contra Ti, que o Senhor, meu Deus, possa tocar em cada coração nesta noite e mudar, Senhor Jesus, o nosso caráter. Fala conosco, Senhor Jesus, nos ajude a Te adorar, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Repreenda, Senhor Jesus, nós Te pedimos, repreenda o inimigo de nossas almas, repreenda o devorador, repreenda toda a ação, seja ela natural ou sobrenatural, que tente atrapalhar essa celebração. Pai amado, nós entregamos diante de Ti o nosso louvor, nós entregamos diante de Ti as orações que hão de ser feitas, a leitura da Tua palavra, as orações. Ó Pai, nós entregamos os equipamentos aqui, que o Senhor, meu Deus, abençoe a conexão, tanto aqui na igreja quanto com os nossos irmãos. Pai amado, que seja bênção esta noite em nossas vidas, porque o Senhor se faz presente no meio de nós. Santo Deus, nós Te pedimos, continue conosco, fique conosco, e una o Teu povo, ajunta o Teu povo espalhado por esta terra. Nos ajude. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, interessante fato, conta-se uma história que dois amigos saíram para caçar. E ali no meio da floresta, já era tarde, os dois estavam juntos buscando a sua caça e de repente se ouve um grande barulho, um rugido, e eles se assustam e veio para cima deles um grande urso. E os dois correram, mas um foi mais depressa do que o outro e conseguiu subir numa árvore. E o outro que ficou para trás viu que não ia conseguir, caiu no chão e se fingiu de morto. O urso chegou, olhou ali aquele homem deitado ao chão, abaixou, foi até próximo à cabeça dele e fez ali alguns movimentos, se levantou e foi embora. Porque os ursos, eles, quando percebem que o animal que está afrontando, ele deixa de lutar ou morre, ele também para de lutar, Ele sai de perto, ele tem essa característica. Lá em cima da árvore, o outro assistia tudo, via de camarote aquela cena, e quando o urso foi embora, e viu que seu amigo se levantara, aquele que estava em cima da árvore desceu, rindo,
desceu ali, gargalhando, e chegou próximo ao seu amigo e falou assim: ô meu amigo, o que foi que o urso cochichou ao pé do seu ouvido? E aquele homem então olha para o outro, e diz assim: o urso me falou que amigo de verdade não abandona o outro amigo na hora da aflição. É uma história, mas que reflete muito bem a nossa vida, reflete muito bem a circunstância a qual nós estamos vivendo. Nós como igreja, nós como seres humanos, seres sociais, nós precisamos ter amigos, e não somente nos momentos bons, não somente nos momentos aonde encontramos algo que possamos adquirir ou conseguir do próximo. Sabe, estamos vendo campanhas de ações sociais, pessoas reunindo-se e fazendo cestas básicas para levar aos necessitados, aos pobres, e isso é muito válido, isso é muito válido. Nós como igreja, nós temos aqui abençoado algumas famílias, mas você já parou e pensou que talvez o seu vizinho, talvez um familiar seu, talvez um irmão da igreja possa estar também necessitado? E você pode ajudar, pode abençoar com algo. Às vezes pode ser o alimento físico, não é? O arroz, o feijão, mas também pode ser o alimento da alma. Uma palavra amiga, uma oração, pode ser um compartilhar. Nesses dias de quarentena, quantas pessoas estão isoladas em seus lares, quantas pessoas estão deixando de frequentar os ambientes sociais, as famílias estão separadas por causa dessa situação. Seja um bom amigo. A palavra do Senhor, no livro de Provérbios, no capítulo 17, verso 17, diz que o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Outra versão diz que o amigo ama o tempo todo, e no momento de dificuldade, ali está ele para abençoar. Esteja atento para abençoar aqueles que necessitam, os seus próximos, aqueles que são seus amigos, que você considera. Faça a sua parte. Às vezes a gente escuta assim: mas ninguém me liga, ninguém entra em contato comigo, ninguém vem saber se eu estou necessitando ou não. A palavra do Senhor no livro de Atos diz que melhor é dar do que receber. Porque quem dá, dá do que tem. E quem recebe, recebe porque não tem. Se você tem para dar, se você é amigo, se você ama, faça a sua parte. Não deixe o urso chegar até o seu próximo. Não deixe que a tragédia chegue até o outro, sendo que você pode abençoar, você pode, de alguma forma, ou evitar ou aliviar esse tipo de sofrimento. Nós continuamos orando a Deus para que o Senhor faça o milagre, traga cura para este mundo corrompido, traga salvação para o povo dele, para todos nós. Então, antes de passar a palavra para os irmãos do louvor, eu quero convidar você a orar nesse momento mais uma vez e pedir para que você pense aí, verbalize, fale com o Espírito Santo sobre algum amigo, sobre algum parente seu que ele está trazendo na sua mente agora, está trazendo no seu coração agora, para que depois deste culto você possa tentar entrar em contato, seja hoje, seja no dia de amanhã, nos próximos dias, para ver se você pode estar ali ajudando, pode estar ligando, pode estar ali demonstrando que você se importa. Faça isso em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te pedir que o Senhor nos dê coragem, nos dê sabedoria, nos dê disposição para sermos bênção neste lado aqui da eternidade. Pai amado, nós recebemos do teu amor, recebemos da tua provisão, recebemos, Senhor Jesus, das tuas misericórdias. E recebemos para doar também, para dar também, para ser agentes de paz, agentes de misericórdia, agentes da tua graça. Ó Senhor, nos use a nossa voz, use as nossas mãos, use os nossos recursos. Ó Pai, nos use para abençoar o próximo. Santo Deus, que nós possamos repartir
repartir os nossos alimentos, repartir o amor que nós temos contigo, repartir, Senhor meu Deus, as nossas posses para abençoar o próximo. Que nós não venhamos a ser egoístas, que nós não venhamos a deixar aqueles a quem nós dizemos que amamos para trás. Senhor, eu te peço que os meus irmãos que agora estão orando com sinceridade possam fazer isto, possam ligar, possam entrar em contato, possam tentar ajudar de qualquer forma esta pessoa que o Senhor está trazendo em suas mentes. Santo Deus, o Senhor é Deus de famílias, o Senhor não é Deus de solidão, o Senhor é Deus de comunhão. Nesse momento onde estamos praticando o distanciamento social, que nós também não venhamos a distanciar o nosso coração das pessoas a quem nós amamos, das pessoas a quem queremos bem, daqueles que são necessitados. Nós como igreja, embora não possamos nos reunir aqui fisicamente, mas nós estamos unidos, Pai, em espírito, e nos ajude que esta união cresça em nosso coração, cresça em nossa vontade, que nós possamos nos importar cada vez mais. Senhor, tem pessoas do nosso meio que estão enfermas, que estão necessitadas do alimento físico, que estão, Senhor Jesus, precisando de uma boa palavra, uma palavra de ânimo, de conforto. Nos usa, Senhor meu Pai, para abençoar o próximo. Nós te pedimos que o Senhor proteja também as famílias, que o Senhor, meu Deus, possa providenciar o remédio para esta enfermidade. Ó Pai, que em breve todos nós possamos voltar à nossa vida cotidiana, de forma diferente, celebrando a Ti, engrandecendo ao Senhor e agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Mas enquanto isso não acontece, nós te pedimos proteção, te pedimos sabedoria para as nossas autoridades, aqueles que são autoridades constituídas sobre nós, que o Senhor, meu Deus, venha abençoar, desde o vereador, o prefeito, os deputados, ó Pai, os governadores, o presidente, os senadores, ó Pai, todos aqueles que são líderes, seja, Senhor meu Pai, de qualquer área, que o Senhor, meu Deus, dê sabedoria para os líderes, e que eles, meu Pai, possam abençoar o povo do Senhor. Usa, Senhor Jesus, essa situação para engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero passar a palavra para o irmão Felipe, mas para a irmã Thaís, que estarão dando continuidade ao culto agora com os louvores. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de, neste momento, convidá-los que estejam abrindo as suas Bíblias em Salmos 18. E lá diz o seguinte: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. A canção que nós vamos cantar agora, e eu quero convidar você aí de casa para cantar com toda alegria no seu coração, ela fala que Deus, Ele é protetor, é o nosso refúgio, nosso libertador, nosso abrigo e torre forte. Irmãos, o nosso socorro vem do nosso Deus. Então cante isso com muita alegria no seu coração nesse momento. Louve ao Senhor, exalte o nome dEle.
Senhor, direi, Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti. Amém. Ainda continuando esse período de adoração, de louvor ao Senhor, nós gostaríamos de cantar neste momento uma canção que fala sobre a busca constante pela presença do Senhor, sobre deixar tudo perante o Senhor, sobre entregar a nossa vida ao controle de Deus. E quando se pensa nesses trechos, nesse tipo de meditação, vem à mente o rei Davi, dos israelitas, que ele sempre, na Bíblia, ele buscava ao Senhor quando ele ia tomar decisões antes das guerras contra os filisteus, antes das guerras também contra os rebeldes de Israel, ele sempre buscava no Senhor a resposta. E nós, como filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, nós devemos ter essa atitude de Davi, de sempre, antes de fazer qualquer coisa, buscar em Deus. E além disso também, quando nós buscamos verdadeiramente ao nosso Deus, nós temos discernimento. E esse discernimento nos ajuda a saber da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Que ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que muitas vezes nós não aceitemos de primeira. Só que é o melhor para as nossas vidas, porque o Senhor conhece as nossas necessidades e conhece todo o nosso coração. Então eu te convido a partir de hoje, antes de tomar qualquer decisão na sua vida, antes de dar qualquer passo na sua vida, que primeiramente você busque pela presença do Senhor, assim como Davi fez ali na Bíblia. Amém? Cante essa canção com todo o seu coração a Deus. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser nele confiar.
quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Que possamos sempre confiar no nosso Deus, que é o nosso refúgio e a nossa rocha. Senhor Deus, Pai, queremos te agradecer por mais esse momento de louvor e adoração a Ti, Pai. E que nós te pedimos, Pai, que nós realmente possamos, Pai, buscar a Ti, Pai, antes de qualquer decisão das nossas vidas, Pai, antes de cada passo que nós formos dar, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que necessitamos, Deus, de Ti, necessitamos da Tua resposta, Pai, porque muitas vezes agimos, Pai, sem Te buscar, Pai, e caímos, Pai, e cometemos erros, Deus, mas que não possamos ser assim, Pai, que possamos sempre buscar a Tua presença e buscar o Teu auxílio, Pai, constantemente, Pai, que o Senhor esteja sempre, Pai, conosco, Pai, nos dando sabedoria, nos dando paz, Pai, a cada dia, esteja curando, Pai, por esse país, Pai. Esteja, Deus, protegendo os Teus filhos também, Pai, de todo mal. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor seja conosco, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós damos continuidade ao estudo dos Salmos. Estamos estudando a cada quinta-feira um salmo. E o salmo de hoje é o de número 132. E hoje nós vamos ver na canção que o salmista aqui produz o desejo de que o Senhor abençoe o templo e abençoe a reunião que acontece no templo. Nós estamos falando do templo lá em Israel, aqui é Antigo Testamento, o templo que Salomão edificou, mas que foi planejado pelo seu pai Davi. Então, Salmo 132, se você puder acessar aí na sua Bíblia, se você puder abrir sua Bíblia, se for de papel, né? Vamos acompanhar
o desejo do salmista e trazer para a realidade de hoje o desejo dos cristãos. Nos Salmos de 120 a 134, nós temos os Salmos dos viajantes, os cânticos dos viajantes. E estes salmos, essa coletânea, do jeito que ela foi organizada, do jeito que ela foi arrumada, poderia ser cantado em qualquer hora da viagem. Mas neste Salmo 132, nós temos, parece que uma característica de ser cantado já no templo, já em Jerusalém, já celebrando ali o nome do Deus Todo-Poderoso. Então, o Salmo 132, ele começa dizendo assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações. Sabe, vamos tentar imaginar, vamos utilizar aí este dom que Deus nos deu. Se eu e você estivéssemos, nesta época em Jerusalém, vendo aquele templo magnífico, grandioso, vendo ali o local aonde apenas algumas dezenas de metros estaria a Arca da Aliança, a arca que continha ali aos 10 mandamentos, continha a presença, vamos dizer assim, de nosso Deus. Hoje nós não temos mais essa percepção, o templo não existe mais, não desta forma, mas imagina só isso. E você chega nesse templo e você olha aquele tamanho de construção, vê como que é bonito, mas principalmente nós precisamos entender que será que Deus está lá? Será que Deus está naquele local? Será que ali é o lugar onde eu posso encontrar com o meu Deus? O salmista aqui, lógico que não é Davi. Alguns entendem que foi Salomão quem escreveu este texto, baseado em outros textos de outros livros bíblicos. Nós temos essa dúvida, se foi Salomão, se foi outro escritor, que compôs essa melodia. Mas a melodia começa pedindo para se lembrar de Davi e lembrar das aflições de Davi. Por que das aflições de Davi? Porque Davi, chamado homem segundo o coração de Deus, foi um homem que teve muitas aflições na sua juventude, no seu período na casa do rei Saul, depois, quando Davi se transformou, foi empossado como rei, e no fim de sua vida. Davi foi um homem que teve muitas aflições. Ele teve aflição porque ele foi desprezado pela família, ele foi perseguido pelo rei Saul, ele foi desprezado pela sua esposa Mical, ele foi perseguido pelo próprio filho Absalão, e depois disso teve uma guerra civil, Davi, ele teve muitos momentos de aflição, ele teve muitos momentos de angústia, mas Deus estava percebendo tudo isso. Nada do que acontecia na vida de Davi era fato distanciado de Deus. Às vezes a gente escuta assim, não, eu faço tal coisa, eu faço e deixo Deus de lado. Nós vimos isso naquele humorista que fez um filme demonstrando que Jesus era gay, algo terrível, uma blasfêmia para a nossa fé. E esse humorista disse assim, não, deixe que com Deus eu me resolvo. Parece que as pessoas podem ter um momento de convicção de que é possível sair da comunhão, sair da presença, sair dos olhos de Deus, mas não é. Não é. Nós precisamos continuar tendo esta convicção, continuar tendo esse pensamento, tendo essa percepção de que Deus está em todos os lugares e vendo tudo que está acontecendo à nossa volta. Davi
ele tinha suas aflições nomeadas pelo Senhor. Ele tinha suas aflições, como que eu posso dizer, como que eu posso colocar? Ele tinha suas lágrimas contadas no livro do Senhor. E se isso acontecia com Davi, também acontece com todo aquele que busca ao Senhor, que é filho de Deus. Minha irmã, meu irmão, você que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, essa situação que você possa talvez estar passando, né, as tribulações que você já passou, seus momentos de aflições, não foram em vão, não são vãs diante dos olhos do Senhor. Ele sabe muito bem as aflições que você procurou com a sua própria mão, e Ele sabe muito bem as aflições que vieram sobre você por causa de uma manifestação externa. Lembre, deixe a sua mente consciente de que Deus lembra de todas as coisas. E o salmista pede então, Senhor, lembre-se de Davi, ele planejou este templo para celebrar o teu santo nome, para glorificar o nome do Senhor. Quando nós adiantamos no texto e vemos os versos de 2 a 5, Salmo 132, versos de 2 a 5, nos diz assim, de como Davi jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Davi, ele, diante dessa situação onde ele percebia que havia um palácio, havia um quarto confortável para ele, havia proteção para ele, mas a arca de Deus estava lá numa tenda, no tabernáculo, estava ali do lado de fora, não é? Davi, ele comparou a sua casa com aonde estava aquilo que representava a presença de Deus, que era a arca. E ele disse, não pode ser assim. Eu tenho que cuidar das coisas do meu Deus. Eu vou fazer um templo. Eu vou fazer um local onde Deus possa descansar. Interessante que o nosso Deus não cansa, não é? E o nosso Deus também não fica contido num único ambiente, num único local. O nosso Deus, ele está em todos os locais, ele é onipresente. Mas aqui a referência está sobre o translado da arca, porque a arca, ela, como representante da presença de Deus, ela caminhava junto com o povo. Ela tinha essa função. Nós vemos muito isso nos primeiros, nos livros que Moisés escreveu. Nós vemos no livro de Números, nós vemos isso no livro de Êxodo, nós vemos isso no livro de Deuteronômio. Como que a arca, representando a presença do Senhor, caminhava junto com o povo. E Davi disse, agora já tem uma casa, agora já temos uma capital, o povo já está estabelecido, nós não somos mais nômades, e não é certo que minha casa seja bonita e abençoada e a casa de Deus não seja. Vamos fazer um local de habitação para ele. Davi se importa. Davi, o texto bíblico vai falar para nós que, a princípio, Davi se sente privilegiado por poder construir o templo para Deus. Mas depois, o Senhor orienta Davi a não construir este templo. Deus permite que Davi planeje, que ele faça os pré-moldados, que ele arrume toda a estrutura, mas quem iria fazer esta casa, quem iria fazer este templo, seria um de seus filhos. Salomão foi esse filho. Deus deu um período de paz e o templo foi construído. Mas aqui, voltando naquela nossa primeira parte, quando imaginamos o templo e clamamos para que Deus se faça presente, porque Deus, ele lembra de Davi e de como que Davi desejou fazer esta casa. Por isso que Deus
estaria ali e o cantor, o salmista, ele pede isso. Porque Davi se importava com a casa de Deus. Davi se importava com as coisas de Deus. Meu querido, minha querida, você que me escuta, você que me vê, você se importa com as coisas de Deus? Você se importa com a casa de Deus? Nós somos família. Nós temos motivação que a Bíblia nos orienta, nos foca. Essa semana eu assisti, não é, uma entrevista de um pastor sobre a situação cotidiana, como que a nossa sociedade está vivendo, e alguém fez a seguinte pergunta para ele, né? O pastor é o pastor Ed René, e o programa é um programa chamado Provoca, feito pelo Taz. E o Taz perguntou para o pastor Ed René por que há no Brasil tanto pastor picareta, tanto pastor corrupto, tanto pastor que envergonha, vamos dizer assim, o povo cristão. E o pastor Ed René respondeu assim: existe pastor corrupto porque o povo é corrupto. Porque o ser humano é corrupto. Isto não é privilégio de uma determinada classe. Todos nós somos pecadores. Ah, meus queridos, o olhar do julgamento é muito fácil, julgar o outro. Mas e quando analisamos a nós mesmos? Eu te pergunto, você tem se importado com as coisas de Deus? Aqui no Brasil, nós estamos aí há uns 30 dias, 40 dias, nesse regime de quarentena, de afastamento social. Não podemos congregar, não podemos estar reunidos aqui no templo, mas igreja é mais do que isso. A igreja somos nós. E se importar com as coisas de Deus é se importar com o Filho de Deus, se importar com o outro, se importar com aquele que Deus se importa. Eu e você, nós somos as mãos do Senhor, nós somos os pés do Senhor, nós somos a voz do Senhor. Nós precisamos compreender isso, que Deus nos usa para abençoar. Talvez na sua casa esteja aí a paz reinando, esteja aí saúde, né? Esteja bem com os alimentos, sua conta no banco está tranquila, mas e o outro? E o próximo? E aquele a quem Jesus nos mandou amar? Nós precisamos nos importar com as coisas de Deus, porque quem quer adorar a Deus precisa se importar com aquilo que Deus se importa. E Deus se importa com os seus pequeninos, com aqueles que estão enfermos, com aqueles que são doentes, com aqueles que têm problemas, porque o Senhor Jesus veio justamente para esses, para aqueles que têm problemas, para mim e para você. Se você se considera uma pessoa com dificuldades, então Jesus veio para mim e para você, para nos salvar, para transformar-nos, independente de nossas aflições, independente do nosso passado. O Senhor quer nos transformar, e Davi era um homem que foi transformado pelo Senhor. Caminhando, o verso 6 diz: ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, ou Efratá, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. A arca, ela havia sido roubada e ficado perdida na época de Saul. Ela ficou perdida por uns 20 anos, até que Davi conseguiu encontrá-la. Trouxe para Jerusalém e ali a colocou no templo. Aliás, o templo, né, só depois com Salomão, mas Davi deixou já pronta para colocar no templo. Ele já havia
feito isso, essa preparação. Veja que ele se esforça, ele se importa, ele põe a mão no trabalho. Ele é alguém que não simplesmente fala, mas que faz. E este salmista, olhando o templo agora, sabendo que a arca está ali, aquele objeto que simboliza a presença de Deus está ali, então ele clama para que Deus também ali esteja, para que ele possa adorar a Deus, possa glorificar a Deus, possa sacrificar. E o sacrifício do Antigo Testamento tinha um padrão de arrependimento, pedindo e também de pedir paz. Então, os sacrifícios eram produzidos e eram desejados que Deus aceitasse esses sacrifícios. E o salmista diz, lembra de Davi. O que Davi fez para construir este local de adoração, para construir este local de edificação, de glorificação do nome do Santo Deus. Eu e você, quando estamos na igreja, eu e você, quando vemos o povo de Deus, quando nos reunimos para celebrar o nome de Deus, nós precisamos lembrar não de Davi, mas de Cristo Jesus, sobre o sacrifício de Cristo Jesus. O livro de Hebreus diz que, através do nome de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Em nome de Jesus, pelo sacrifício, pelo trabalho, por aquilo que Cristo fez, nós podemos nos reunir em oração, nós podemos ter esta convicção de que Deus escutará nossas orações se nós chegarmos em nome de Jesus. Ó Senhor Deus, veja o que Cristo Jesus fez para constituir a igreja, para nos dar a salvação. Senhor, escuta a nossa oração em nome de Jesus, pelo que Cristo produziu, pelo sacrifício, pelo sofrimento, pela ação, pelo trabalho de Cristo. Meus queridos, como é necessário nós buscarmos este entendimento quando nós nos reunimos. Seja aqui no meio virtual, seja presencial, é em nome de Jesus que nós vamos entrar na comunhão com o nosso Deus. Nós vamos celebrar o nosso Deus como Ele deseja. Lembre-se disso. Não é pelo que eu fiz, pelo que você fez, que Deus vai dar atenção a nós. Deus vai dar atenção à nossa oração pelo que Cristo fez. Por isso é tão importante entregarmos nossa vida ao Senhor Jesus, confiar nossa vida a Ele, entender que Ele fará a transformação em nós. Depois que o salmista aqui, ele glorifica a Deus e lembra daquele que desejou fazer a casa para Deus, que trouxe a arca, que representa a presença de Deus, para aquele local. O salmista, ele muda a sua percepção agora numa perspectiva de que Deus responde. E veja que coisa interessante a partir do verso 11. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Deus, ele faz uma promessa para Davi. Davi, da sua descendência, sempre haverá alguém no trono. Eu serei com eles, eu abençoarei a eles. Mas veja no verso 12, no início do verso 12, conforme a Almeida Revista aí atualizada, existe uma condicional. Se, uma palavrinha que condiciona a ação do indivíduo. No decorrer da história, alguns filhos de Davi foram abençoados pelo Senhor no trono, mas outros não, porque não buscavam a Deus. Porque desviaram-se para a idolatria, desviaram-se por maus caminhos, e o Senhor tirou estas pessoas do trono até que Cristo chegasse, o descendente de Davi. Ah, meus amados, Jesus é quem cumpre este requisito
de buscar a Deus, de estar junto com Ele, de ter comunhão com Ele, de ensinar os seus estatutos, os seus mandamentos, de governar conforme a vontade de Deus. Mas aqui nós temos também uma aplicação para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos compreender que as bênçãos do Senhor vêm sobre nós. Ele derrama suas bênçãos sobre nós e pede, exige que nós sejamos fiéis, que nós sejamos fiéis ao seu amor constante, à sua misericórdia, fiéis à sua vontade, fiéis a Deus. Deus é fiel, fiel aos estatutos dele, fiel à palavra dele. Às vezes achamos que, porque o hino diz que tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel a mim, achamos que Deus está conosco em todos os locais, nos abençoando, mesmo quando estamos ali cometendo erros e pecados. É ilusão. O Senhor está ali porque Ele é onipresente, mas não quer dizer que Ele nos abençoa no erro. O Senhor não nos abençoa no erro. Por isso que muitas vezes sofremos, muitas vezes perdemos, muitas vezes sofremos prejuízos, seja emocional, seja financeiro, seja de nossa saúde, porque queremos que Deus abençoe algo que Ele não vai abençoar. Se você quer ser abençoado por Deus, você tem que viver conforme a vontade dEle. O Senhor, na sua infinita misericórdia, deixa a chuva cair sobre justos e injustos. Deixa o seu sol clarear e esquentar justos e injustos. Mas aquele que obedece ao Senhor recebe muito mais. Aquele que é fiel ao Senhor é muito mais abençoado, é muito mais protegido, é muito mais, como que eu posso falar assim, revestido ali com a proteção. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, os anjos do Senhor nos protegem, o poder do Senhor está sobre aqueles que o buscam. Meu amado, minha amada, seja fiel ao Senhor, seja fiel para receber as bênçãos completas, para ter a vida plena, a vida em abundância que Jesus promete. É para aqueles que o servem, para aqueles que ajuntam junto com Ele, para aqueles que são submissos à vontade dEle. O Salmo continua no verso 13. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Você sabe como foi a história da escolha do local da construção do templo? Davi, já avançado em idade, né? A sabedoria deveria ali estar em evidência, mas ele fraquejou em um pecado. Ele resolveu contar o seu povo, contar quantas pessoas haviam em seu reino. Talvez querendo o poderio militar, saber com quantos homens poderia lutar na guerra, poderia ampliar o seu território. Talvez Davi desejasse ter mais dinheiro com tributos. A gente não sabe a razão, mas ele resolveu contar o povo. E não era vontade de Deus que o povo fosse contado. E por causa disso, o Senhor mandou uma praga sobre Davi, sobre o povo. Apareceu um anjo e com a sua espada ele ia ferindo ali o arraial, ia matando as pessoas. E Davi viu aquilo, de longe Davi viu isso, aquele anjo, aquela espada, e viu que quando o anjo estava apontando a espada para a região de Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, Deus falou: chega, já basta. Que o anjo ficou ali com a espada apontada.
E Davi viu aquilo. E percebeu que aonde o anjo o apontava era a região que pertencia a um homem chamado Araúna. E Davi falou, é aqui. Aqui é onde Deus nos perdoou e parou a sua praga, parou o castigo. E é aqui que nós vamos edificar o templo para Deus. É aqui, porque o templo simboliza também o perdão e a misericórdia de Deus sobre o seu povo. Meus amados, existe um propósito nas coisas que Deus faz. Existe lógica, mesmo que eu e você não entendamos, mas existe. Se for da vontade do Senhor, quem sabe quando estivermos lá no céu, ou ainda aqui nesta terra, ao olharmos para trás e vermos como que Deus cadenciou nossa vida, como que Ele permitiu que certas coisas acontecessem e nos protegeu de outras coisas, como Ele pegou, como diz Spurgeon, né, até mesmo os nossos pecados e transformou para a glória de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. O Salmo ainda diz: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido e cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Veja que é Deus falando sobre o que ele iria fazer no templo, sobre o que ele iria fazer no decorrer da história de Davi, da linhagem de Davi. Aqui o Senhor diz que da descendência de Davi viria um, que ele iria dar poder, iria dar uma coroa, e a vida dele continuaria, a descendência continuaria. Isto é simbolizado pela lâmpada. Por isso que existe uma expressão dizendo que a luz de fulano se apagou, dizendo que ele faleceu, que ele morreu. Mas a lâmpada, a luz daquele que Deus colocou no trono para ser o Messias, esta brilhará eternamente. E esta é a luz de Cristo sobre o seu povo. Observe que o texto fala que o próprio Deus iria vestir de salvação seus sacerdotes. E o que Jesus faz com a igreja? Não é cuidar da igreja, não é celebrar junto com a igreja, não é limpar a igreja, preparar a igreja como noiva pura para entregá-la a Deus. Meus amados, a igreja tem problemas porque nós somos pessoas problemáticas. Nós somos pessoas que têm pecados, mas nós temos a convicção de que existe o Espírito Santo de Deus, que agora habita em nós, habita naqueles que creem no Senhor, e este Espírito está nos santificando, nos purificando, trocando as nossas vestes. Pela glória de Deus, nós já não somos mais como éramos ontem. E para a glória de Deus, amanhã nós seremos diferentes do que nós somos hoje. Como nós precisamos compreender que esta construção a qual Davi fez, o templo, e aqui o salmista anseia para que Deus ali esteja. E Cristo Jesus também vai fazer uma construção, que é a igreja. E eu e você, como igreja, precisamos clamar para que Deus também habite em nosso meio. E a palavra do Senhor nos garante que o Senhor está no meio dos seus, está no meio do seu povo, está no meio dos louvores do seu povo. Que o Senhor, Ele percebe o que o seu povo está fazendo. Veja que o texto diz que o próprio Deus iria saciar a fome daqueles que se chegassem até Ele. Daqueles que já moravam em Jerusalém e daqueles viajantes que iam até o templo. Saciedade. Não é isso que a pessoa, eu e você, nós buscávamos? E Cristo é aquele que nos satisfaz.
João, no capítulo 6, o Senhor Jesus diz que Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. João, capítulo 4, fala que Ele é a água viva. Ah, meus amados, se satisfaça em Cristo. Busque a Cristo, para que Cristo modifique cada vez mais você. Para que Cristo transforme cada vez mais você. Eu e você estamos sendo transformados para parecermos com o Senhor Jesus. Há de chegar um dia em que nós não mais olharemos um para o outro e enxergaremos carne, mas nós enxergaremos Cristo. Esta é a vontade do nosso Deus. Se você ainda não está pleno, Se você ainda vê defeitos e problemas, ainda tem que melhorar, meu amado, minha amada, eu digo para você, eu também estou nessa, mas Cristo está em nós, nos santificando, nos purificando, para a glorificação do nome dele. Quando você olhar a igreja, quando você perceber a reunião dos cristãos, clame a Ele, a Deus, clame a Deus, Senhor, obrigado pelo sacrifício de Jesus. O salmista pedia pelo sacrifício de Davi, mas nós pedimos pelo sacrifício de Jesus. O salmista pedia para que Deus se fizesse presente por aquilo que Davi tinha feito. E eu e você pedimos para que Deus se faça presente por aquilo que Cristo fez. O salmista olhava o templo feito de pedras e metais preciosos. E ele via a grandeza. Ele percebia que ali estava Deus. E eu e você, como representantes deste Deus e agora como morada do Senhor, é nós que devemos abençoar. É nós que devemos servir. É nós que devemos fazer multiplicar o pão para aquele que necessita. É nós que devemos servir de instrumento nas mãos do Senhor. Que o Senhor, o nosso Deus, nos ajude, nos abençoe, nos guarde. Que o Senhor, o nosso Deus, em nome de Jesus, esteja sobre a sua vida e sobre a vida da igreja espalhada por este mundo. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu santo nome. Engrandecido seja o teu santo nome. Queremos, Pai, agradecer a Ti por este salmo. Senhor, mesmo não sabendo quem foi que escreveu este salmo, mas que verdades temos aqui. Que palavra de orientação, que palavra de consolo nós temos aqui. Desde que o Senhor conhece as nossas aflições, desde que o Senhor levanta e mantém aquele que está no trono de Davi. Ó Pai, desde aquilo que o Senhor, meu Deus, mostra para nós que não foi em vão o trabalho que o teu servo fez para glorificar e te exaltar. E nós podemos comparar isto com o trabalho de Cristo, porque não foi vão o trabalho dele ali na cruz do Calvário para glorificar o teu santo nome. Santo Deus, Jesus Cristo, descendente de Davi, é Ele quem é agora ocupante do teu trono, ocupante deste trono pela eternidade. E nós sabemos que breve o Senhor Jesus voltará. Breve o Senhor Jesus resgatará a sua igreja. Breve isso acontecerá. Mas enquanto isso não acontece, nos use para glorificar e exaltar o teu bendito nome. Use nossas mãos, use nossa voz, use, Senhor Jesus, os nossos joelhos em oração para buscar a Ti e a Tua vontade. Abençoe, Senhor Jesus, a igreja. Faz-se presente no meio da igreja. Que estas portas do templo fechado não venham representar uma igreja fechada. Não venham representar uma igreja triste, uma igreja desolada, uma igreja derrotada. Nós somos mais do que tijolos, nós somos mais do que cadeiras, somos mais do que edifícios, nós somos pessoas, nós somos teus filhos, nós somos a tua habitação, o teu Santo Espírito habita no corpo da igreja. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado por esta celebração. Muito obrigado por cada família que participou junto conosco. Por aqueles, meu Deus, que estão ouvindo esta palavra e tendo o coração quebrantado.
Louvado seja o teu santo nome. Pai Santo, continue conosco. Continue abençoando a primeira igreja batista em Catalão e todas as igrejas do Senhor espalhadas por este mundo. Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Por amor a Jesus Cristo, nós te pedimos, abençoe todas as suas igrejas, abençoe todos os seus filhos. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, que você seja canal de bênção onde você está. Você tem recursos. Você tem recursos. Você pode orar, você pode interceder, você pode abençoar, você pode se importar com a igreja. E a igreja está aqui para te abençoar também. Se você deseja ter um momento de comunhão, se você deseja ter uma palavra de consolo, de orientação, se eu como pastor puder te ajudar, entre em contato comigo, tá bom? Nós estamos aqui tendo os cultos ao vivo na quinta-feira, das 8 da noite às 9, no domingo, das 7h30 até às 9. Estamos dando plantão aqui na igreja na segunda-feira, das 2 da tarde até às 7 da noite. Então, faça-se também ser visto, né? Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe a todos nós. Assim nós encerramos. Eu agradeço muito aqui aos meus irmãos que nos ajudam, né? O irmão Eduardo, o irmão Felipe, a irmã Thaís, a irmã Giovana. Agradeço a você que intercede, ora e que está mantendo também esta igreja com seus dízimos e ofertas. Deus abençoe a todos, tenha uma boa semana, em nome de Jesus.